Fala galera, aqui é Viver Dividendos. E aí, vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre um ativo novo que nós estamos incluindo na nossa carteira de trader de valor. Nós estamos falando do principal operador de bet online nos Estados Unidos, é a DraftKings. Eu fiz uma análise, na verdade dos dois, estou acompanhando já há um tempo, e fiz uma análise mais profunda esses últimos dias sobre os dois principais operadores de bets aí que a gente tem no mercado, na Bolsa de Valores, né? E aí eu acabei optando ali, os 45 do segundo tempo, eu acabei optando pela DraftKings e eu vou tentar trazer para vocês aqui o porquê que eu fiz essa escolha e vou falar um pouquinho também ali da nossa principal concorrente no mercado, que é a Flutter, que é uma outra empresa também muito grande. Se eu não me engano, acho que até de valor de mercado a Flutter deve ser até maior do que a DraftKings, mas falando a nível de mercado americano, a DraftKings tem uma presença mais robusta e é nisso que eu estou querendo apostar. Essa série aqui é uma série que a gente tem feito, você vai ver que aqui é para quem não me conhece, né, viverdividendos.org, a gente tem bastante material sobre a Bolsa Americana, né? Fiz até esse último vídeo aqui de comparação entre a Coca-Cola e a Pepsi, se te interessar, dá uma olhada lá. Mas a gente tem aqui, nesse menu de investir, né, a gente tem uma opção aqui de trader de valor. Você vai ver que eu já fiz alguns vídeos aí dessa carteira, né? Por exemplo, o último que nós fizemos foi da Aero Environment, que é uma empresa de drones, né? E na questão militar está sendo muito utilizado essa necessidade aí dos drones. Depois eu vendi a minha Tesla, e aí eu falei um pouco, compramos a Pfizer, e a Nutanix foi os últimos vídeos aí, mas tem mais conteúdo aqui, nós estamos aí entrando no nosso 32º vídeo, que é esse vídeo aqui que nós vamos falar da DraftKings, é um ativo novo aí da nossa carteira. Eu vou só dar uma olhadinha aqui na nossa carteira com vocês, ó. Aqui no alto você acessa a minha carteira, a gente tem uma carteira de ações, né, para quem quer comprar ali, que tem dividendos, vai investir a longo prazo e tal. Tem até uns REITzinhos aqui, públicos, né? Isso aqui é o material público que eu disponibilizo gratuitamente aí pro pessoal das minhas análises. São alguns ativos mais antigos e tem até alguns ativos mais novos, né? Esses camaradas aqui são mais recentes que eu tô colocando aí. Coloquei, acho que foi desde o ano passado para cá, eu coloquei esses camaradas na carteira pública. Mas se você quiser saber sobre a nossa carteira privada, que é onde eu coloco a maior parte do meu dinheiro, os ativos estão aqui dentro, fechado, obviamente, para uma área de membros, mas ali, meu amigo, você não vai se arrepender se você assinar. E aqui a gente tem essa carteira de trader de valor, né? O trader de valor meu aqui, ele tem um propósito, né? Você não pode fazer essa aí é a minha visão, né? Eu já fiz vários artigos sobre isso, da gente tomar cuidado para não comprar muitos ativos que o retorno desses ativos seja 100% atrelado à cotação. Porque você vai depender, você vai colocar o seu futuro na mão do mercado. O mercado é que vai dizer o quanto que está valendo a ação hoje para você. Isso é muito arriscado. Eu já mostrei com exemplos aqui do meu vizinho na Alemanha que ele fez isso e o cara acabou tendo que voltar para trabalhar porque o mercado caiu ao longo do tempo. O mercado é cíclico e isso daí tem um risco. Então, um trader de valor meu, ele tem um começo, um meio e um fim. Já teve algumas vezes que eu comecei o trader de valor, finalizei ele, depois comecei de novo alguns meses depois, finalizei. Teve vez já de eu finalizar em 80%, deixar ali um restinho ali e depois ressurgir de novo. E agora a gente está retomando esses investimentos. O nosso foco, né? Você tem que ter um objetivo. Você vai fazer um trade de valor, você tem que ter um objetivo. Mesmo que seja um objetivo assim, que talvez você mude, não tem problema, mas você tem que colocar uma meta ali para você, né? E aí a gente chamava até o trader de valor para comprar um Porsche, né? Nossa meta aí é chegar no 1 milhão para poder comprar um Porsche. E a gente está trabalhando em cima disso aí. Nós já estamos aí com quanto nesse trader de valor? Está um pouco desatualizada essa tabela aqui, mas nós estamos lá com 142 mil. Tem que dar uma atualizada ali. Deve estar aí, talvez batendo aí uns 150, 160 mil, mais ou menos de ativo, né? Aqui dá para saber até, ó, 36 mil dólares. Esse aqui é o meu atualizado aqui, né? Compramos aqui, ó, 80 ações da DraftKings, que agora está compondo a nossa carteira de trade de valor. Quem viu da Aero Environment até um mês atrás, estava tudo verdinho ali, tudo bonitinho, e aí deu uma queda. Trader de valor é isso aí, meu amigo. Tem que ter um pouco de sangue um pouco mais frio, né? E aproveitar essas oportunidades, né? Comprei a DraftKings, deu uma caída de 5,9, mas não tem problema. Esse trader de valor não é igual um trader normal que você vê aí, que o cara vai comprar e vai sair daqui a uma semana, o cara vai comprar e vai estopar ali no mesmo dia, às vezes um day trade, alguma coisa do tipo. Não, o trader de valor ele tem um prazo um pouquinho mais longo, você vai analisando os fundamentos da empresa, você vai vendo os números, né? Você não vai comprar ou vender baseado na cotação. Óbvio que você está atrás desse crescimento da cotação, esse é o seu principal objetivo, mas você vai comprar e vender baseado nos números. Se a empresa ao longo dos trimestres não for correspondente
correspondendo o crescimento ou entregando aquilo que ela prometeu para o mercado vai jogar a cotação para baixo. E aí você vai ter que fazer uma avaliação para ver se está certo ou não, se a justiça do mercado. Se estiver errado, você vai comprar mais. Se você acha que o mercado está certo, de repente você dá um holding, dá uma segurada e até, se possível, dá uma vendida. Que foi o caso da Tesla. Serviu ali por um tempo, foi bom, foi interessante. Vendi mais ou menos no preço que está aí hoje, depois ela deu uma caída, subiu agora de novo. É assim que acontece, bolsa de valores, é isso daí mesmo, você não vai fugir muito disso aí. Mas tá aqui, estamos aí com 80 ações da DraftKings, nós compramos aí um custo base de $3.388, nós estamos aí com prejuízo de $200, mas vai voltar, calma, espera alguns trimestres. A minha aposta na DraftKings é o seguinte, cara, é meio que um pouco mais a longo prazo. Ela é uma das ações talvez mais arriscadas que eu tenho aqui na minha carteira. Por quê? É uma ação que ainda não virou lucro. Nós vamos falar sobre a DraftKings na sequência. Deixa eu só apresentar o case para você da DraftKings. Eu estou fazendo uma planilhinha, assim, vamos dizer, né? Com esses tópicos aqui, eu coloquei só para a gente poder ter uma ideia. Não sei se vai ficar bom a imagem aqui, não sei se vai ficar. A primeira vez que a gente está puxando isso aqui, né? Mas vamos lá. Vou tentar arrumar aqui só para dar uma alinhada aqui bonitinha. Aí, beleza. A DraftKings, ela opera, né, de forma digital. Ela não é um cassino físico ali. Você não vai ver ali uma loja da DraftKings. Ela é mais nessa pegada digital. Então, ela opera tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Se não me engano, acho que ela tem 17 países ao todo, mas aí não é ela fazendo a operação. Ela meio que fornece ali. Hoje em dia, cara, para você montar uma bet, a gente tem uma parada que chama white label, né? Que é quando você vende um serviço, né? E aí meio que o cara envelopa aquele serviço que você está vendendo, aquele produto, serviço, e coloca a marca dele ali. Então você já deve ter ido às vezes no mercado aí, você tem uma rede de mercado grande aí na sua cidade, você vai ver que tem alguns produtos ali que, poxa, nossa, parece um pouco com o gosto dos produtos, sei lá, da Nestlé e tal, dessas coisas, mas aí você vai ver que tem uma marca própria ali daquele supermercado. É porque é vendido no modelo de white label, o cara envelopa a cota marca. Então, a DraftKings, ela não só opera diretamente nos Estados Unidos, como através desses outros operadores aí a nível internacional, mas aí ela fornece só o ecossistema ali para eles, entendeu? Eu não sei se isso daí não ficou bem específico, eu tenho que me aprofundar um pouco mais sobre isso. Também a questão de você conhecer uma ação, né? A pessoa tem que entender isso aí também. Nem sempre você vai começar a investir no ativo, você vai conhecer o ativo a fundo. É uma relação, igual a sua esposa lá. Você foi casar com a sua esposa, você não chegou no primeiro encontro, sabia tudo sobre ela. Então você vai ao longo ali dos trimestres, você vai se aprofundando, você vai mergulhando mais no conhecimento da empresa. Quanto mais tempo você está com aquela empresa, segurando ela, mais você tem um conhecimento. E é aí que você vai conseguir dizer se essa empresa aqui que está caindo a cotação, se realmente o mercado está certo ou não, porque você vai saber a fundo os problemas que ela realmente tem, os pontos positivos potenciais. Então é importante você ir ao longo desse tempo maturando aí. É uma empresa relativamente nova, aí, 2012 que surgiu, né? Abriu o capital na bolsa, se não me falha a memória, acho que foi em 2019, pelos meus estudos. É até mais recente do que a Flutter. A Flutter, eu estou falando na bolsa americana, né? Porque a Flutter, ela era bem mais antiga, mas ela só tinha listagem na bolsa de Londres, né? E aí, esse ano que a Flutter foi para os Estados Unidos, começou a operar lá e está sendo um concorrente de peso contra a DraftKings, que tinha ali um mercado mais tranquilizado ali até a entrada da Flutter, né? Ela tem três braços ali de produtos, né? Vamos dizer, são as partes de aposta esportivas, né? Que é o que está mais crescendo hoje em dia, né? Você tem NFL, NBA, você tem a parte lá esqueci o nome daquela de taco, do beisebol, e enfim, tem vários esportes lá, até o UFC e tal. E você tem ali no segundo braço, que seria a parte de jogos de fantasia. Seria tipo, mais ou menos como se fosse um jogo do tigrinho, esses jogos que você aposta ali e vê se vai ganhar e tal. E você tem o cassino em si mesmo, né? Um jogo de cassino mesmo, como se fosse uma operação de cassino. Vamos dar uma olhada só no case aqui, antes da gente entrar nos números ali, né? A vantagem dessa minha planilhinha que eu montei aqui é que traz tudo que eu preciso aqui na mesma página, entendeu? Então fica mais tranquilo para mim. Mas, ó, esses aqui são os principais produtores. Quando você fala de DraftKings, você está falando desses aplicativos aqui. O foco dela é totalmente digital, tá, galera? Não é ela, obviamente, que ela tem concorrência aí contra a CISA,
contra essas outras MGM, que tem também aplicativos, mas ela só trabalha na área digital. Você tem a parte de sportbooks, né? Você tem esses games de fantasia, que foi o que eu falei com vocês, Pick6. Você tem até uma parte aqui de cassino e tem até um de cavalo, né? Vamos colocar dessa forma. Mas para mim também o cavalo ali já entraria mais ou menos, é um aplicativo à parte, mas entra aí na parte de esporte também, né? Então ela tem aí, ó, todas as ligas principais lá nos Estados Unidos, ela está presente. É uma empresa assim que tem bastante possibilidade de crescimento nessa parte de esportes. E aí eu vou falar depois com vocês sobre os riscos e as vantagens competitivas. A gente vai discutir um pouco sobre isso, que eu listei lá no artigo lá. Mas isso aqui são os estados onde ela está operando, né? Então, dentro desses estados aqui, você consegue tá utilizando esses aplicativos, né? Beleza? Então, não tem muito o que complicado para entender o DraftKings, né? Não precisa de dar muita introdução. A Flutter, que foi a outra que eu estava pensando, né? Ela é mais ou menos essa pegada, só que ela é um pouco mais internacional, né? Ela tem até umas marcas assim a nível internacional mais robustas do que a DraftKings, né? Essa FanDuel aqui que é lá no mercado americano, né? Isso aqui é a marca deles lá nos Estados Unidos, né? Você tem a Betfair, que tem até aqui no Brasil, inclusive. Você tem a Djarabet, que deve ser lá nos árabes, né? Sky Betting, Sporting Bets. Tem também, acho que já vi anúncios aqui no Brasil, mas também tem muito na Europa. PokerStars, né? Do poker, é bem famosa também. Enfim, tem algumas aí bets bem interessantes, né? E ela tem já uma presença mais global, né? Então, ela tem ali uma presença no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil. A Austrália deu uma caída, pelos últimos balanços que eu vi, deu uma caída aqui na Austrália, mas tem na Índia e Turquia e aqui na Europa, em alguns países aqui, Alemanha, França, Espanha, etc e tal. Inglaterra, provavelmente, e na Irlanda. Essa empresa aqui, ela é irlandesa. A Flutter é o nome dela, beleza? Mas a gente não vai falar aqui dela hoje, não vou entrar em profundidade, vou comentar sobre alguns pontos da Flutter, vou falar, Flutter, por isso que eu estou falando já, mostrando ela aqui para vocês saberem como que a empresa qual a diferença uma da outra, né? Isso aqui já era o que eu estava colocando lá, abri 2 vezes. Vamos aqui para essa partezinha aqui, para a gente poder entender um pouco melhor, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Tentar dar um zoom maior aqui, aí, pronto. Será que vai ficar bom? Vai ficar. Bom, eu coloquei aqui de pontuação, né? Eu coloquei primeiro, minha pontuação, sim, para DraftKings, que eu estou sempre olhando para o meu objetivo, tá? No trader de valor, para mim, ela seria 3 de 5. Por quê? Ela carrega alguns riscos muito complicados. A gente vai falar dos riscos ali. Mas ela ainda tem um outro ponto, né? Que é esse camarada aqui, ó. Ela não está gerando lucro, ela está no prejuízo. Aqui eu coloquei os últimos trimestres para a gente poder dar uma olhada. E aí, olha só, a receita dela, nós tivemos aí em 2023 790 milhões, né? E agora a gente está batendo aí com 1,1 bilhão. Nós viramos aí a casa no 4º trimestre de 2023, virou a casa do bilhão e está ali nessa faixa aí de 1 bilhão aí. Então, é um número interessante aí pra gente, que pode deu uma melhora muito boa aqui, né? Um crescimento da receita de 38%. É isso que eu estou olhando nessas ações de trader de valor. Você vai ver que eu sempre martelo quando eu analiso o trade de valor, é o crescimento da receita. Obviamente que se a empresa tem um bom lucro e tal, é um ponto a mais para somar, eu acho, diminui o risco, né? Aumenta, ganha mais uma estrela. Mas, enfim, eu acho que a DraftKings está caminhando aí para conseguir chegar nesses patamares, entendeu? A expectativa de alguns analistas é que talvez a gente consiga virar essa ponta do lucro o ano que vem. O ano que vem, 2025 ali, ela vai começar a virar a ponta do lucro. E é nisso que a gente está esperando, né? A gente vê que tivemos uns crescimentos bem legais aqui do lucro dela, né? Apesar de estar negativo ainda, a gente viu que teve uma queda de 61 centavos para 10 centavos. Depois, isso aqui é sempre comparando com o trimestre do ano anterior, tá, galera? Não é esse trimestre aqui não, tá? É o do ano anterior, beleza? Aqui no primeiro trimestre
caiu para 30, né? Subiu para 30, mas ainda assim foi 66% menor do que foi no ano passado. É isso aí que a gente tem que dar uma olhada. E aqui a gente teve um lucro, né? Primeira vez que a gente conseguiu bater um lucro aí na história da DraftKings foi nesse segundo trimestre de 2024. O pessoal estava empolgado aí com esse terceiro trimestre, acabou não acontecendo, mas eu acredito que a gente vai conseguir bater isso daí. Não tem como a gente fazer uma análise de dívida dela, porque não tem lucro, não dá para mim acompanhar a dívida, o pagamento da dívida nesse sentido. Mas enfim, a margem operacional é uma margem que está hoje em 11,15 negativo, né? Está negativa a margem operacional dela. A margem operacional vamos dizer, é receita menos o quanto ela pagou das apostas, né? E o marketing ali dela ali, e é isso mesmo, as apostas e as despesas de marketing, né? Então, isso aí são o que mais pesa, né? Aí depois vem as despesas administrativas e as despesas com os produtos, né? O desenvolvimento de produto ali, aquela parte digital e tal, que ela tem muito aplicativo. Então, tem um custo pesado também de desenvolvimento desses produtos de app, né? Que é um app até que é bem visto pelo mercado, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, nesse slide aqui dela, ela fala um pouco sobre isso, cara, ó. Ela tá falando aqui que o app dela é o primeiro nos Estados Unidos a nível de esportes, né? Ela tá trabalhando bastante em cima nessa parte de apps, ela tá melhorando ali, né? Aumentando as possibilidades de aposta, para você apostar no jogador e tal. Isso aqui é a parte da NBA aqui deles, entendeu? É um app bem interessante aí nessa parte de basquete e tá ganhando alguns prêmios aí. Isso daí atrai cliente, fideliza o cliente e retém esses usuários ali. Eu coloquei aqui para vocês a margem da indústria, né? E aqui a gente vai pegar qual é o setor dela, né? É um setor de cassinos e games, né? Então, aqui dentro desse balaio aí tem empresas já consolidadas, igual eu falei, a Caesars, a MGM, tem muitos outros cassinos que já estão ali já há bastante tempo operando. Então, é meio difícil da gente conseguir pegar o mercado de bet, que é novo, recentemente, veio aí um pouco antes da pandemia, né? E querer comparar com esse mercado de cassinos que já está há décadas aí já operando, né? Mas eu coloco aqui de qualquer forma. E se a gente for ver o histórico da nossa DraftKings, ela está negativa em 45%, né? Ou seja, a gente tem ali uma melhora, né, nessa, apesar de estar negativo ainda, a gente está vendo que está tendo uma melhora nessa margem operacional. A mesma coisa vale aí para a nossa margem líquida, que está tendo uma melhora também, caiu para 9%, beleza? E vamos aqui para essa parte aqui de yield não tem, né? Nós não temos payout, não vamos falar disso, não tem dividendos, mas isso aqui pode ser interessante para a gente, que é o seguinte, o percentual de insider, né? Que são ações ali do próprio time ali, dos CEOs, dos cargos mais de diretorias ali e tal, 2,17 na mão da galera. Esse número, antigamente ele era maior, né? Mas com a entrada das instituições, né? Aqui você entra muito ETF, grandes fundos, etc e tal, 75% está na mão dessa galera aí, desses fundões aí, né? Então, é uma ação que tá bem assim, tem 20 e poucos % na mão do público, é um percentual normal, assim, vamos dizer excelente, mas normal, né? Aqui eu dei uma avaliação a nível de gerência, né, do CEO da DraftKings, que agora esqueci o nome, eu também não tenho como lembrar de tudo, mas eu dei nota de 3,5 analisando ele pelo histórico que ele tinha, olhei ali os lugares que ele já passou, as empresas que ele já trabalhou, e, se eu não me engano, acho que ele veio da IBM, veio de algumas dessas firmas de tecnologia. Então, isso daí é um ponto positivo, que ele já que a empresa trabalha muito com essa parte de tech e tal. E aqui eu dei uma avaliação para o fosso, né? O fosso é importante, galera. O fosso é uma parte importante. A gente tem até um artigo, poderia ter deixado aberto aqui, dei mole, né? Mas vamos lá, vamos pesquisar aqui, é bom que vocês aprendem aí. Fosso, ó. Fosso competitivo. 14 fossos competitivos que você não conhecia e 4 que você já sabia. Já sabia porque eu já tinha contado. Mas a gente tem 14 fossos competitivos aqui, né? Ó, escala, economia de escala, cultuada, enfim, dei uma lida aí nesses fossos aí.
que são importantes. É a maneira que a empresa se defende ali de um possível concorrência. Enfim, é importante ela ter um fosso largo. No caso da DraftKings, o fosso dela não é um fosso muito largo. Por quê? Porque a possibilidade de substituição dela é muito... Vamos colocar um motivo. A possibilidade de substituição é muito fácil, porque ela é totalmente digital. Se ela fosse um cassino físico, para você... Tudo bem que para você conseguir algumas regulações, até mesmo digitais, é um pouco difícil, entendeu? Mas ainda assim é mais fácil do que um cassino físico. Um cassino físico, ele traz não só essa questão de você conseguir essas autorizações para operar lá, como também traz outras questões, como é o caso de, tipo assim, de você conseguir achar um ponto, de você montar uma equipe, é mais complicado. No digital é mais fácil de você construir e conseguir escalar para competir com o seu concorrente, entendeu? Então, é um ponto negativo no fosso dela. Um outro ponto seria essas questões das regulações e um terceiro ponto aí, talvez, seria com relação às ligas, né? Que pode ter mudanças aí nessas questões da liga, que entra já um pouco ali nesse aspecto de prós e contras que eu quero deixar para falar depois. Mas isso daí é muito arriscado. Eu colocaria ali na questão da Flutter, por exemplo, para você ter uma ideia, um ponto a mais negativo, que a Flutter, por ela operar em outros países, ela é muito dependente do câmbio, entendeu? E às vezes esse câmbio não está muito favorável. Então, ela ainda não tem um capital para fazer um edge muito bom ali de câmbio ainda. Então, ela não está sólida ainda no mercado. E aí a gente tem esse ponto ainda mais negativo para a Flutter, que a DraftKings está mais ali no mercado americano. Que traz uma certa segurança, mas também, se a gente tiver uma mudança expressiva de regulação no mercado americano, com relação a bets e tal, aí a DraftKings tá ferrada, tá bem mais ferrada que a Flutter é mais diversificada. Então, a Flutter vai perder a receita do FanDuel. Beleza, a receita do FanDuel é grande para a Flutter, mas não vai acabar. A Flutter não vai deixar de existir. Se acontecer alguma coisa dessa, a DraftKings já era, meu amigo. Entendeu? Então, só que eu acho que esse risco ele é um pouco menor, porque os cassinos já estão há tanto tempo no mercado americano, então tem alguns estados que dependem dessa receita. Por exemplo, Nova York, cara, ela tira não sei quantos bilhões da DraftKings só com taxa de DraftKings não, dos cassinos como modo geral, né? Só com taxa em cima dessas operações, entendeu? Os impostos são mais altos e cada vez aumenta mais. Inclusive, até essa questão dos impostos foi um dos pontos que afetou bastante o resultado ali, a cotação da DraftKings e da Flutter nesses últimos anos. Por quê? Teve uma treta que foi a seguinte, o estado de, se não me engano, foi Nova York mesmo, eles estavam querendo aumentar a taxação e eles queriam um percentual maior e tal. E aí meio que a DraftKings levantou a bola, né? Falando assim, poxa, eu acho que beleza, eu concordo em aumentar a taxação, mas eu queria que você taxasse a gente sobre o lucro que a gente teve. E aí meio que acontece? A Flutter, ela não foi nada boba. A Flutter não comprou essa briga junto com a DraftKings. E aí a Flutter falou que não ia entrar nessa jogada junto, nesse lobby, né? Porque a Flutter já é lucrativa e a DraftKings não é lucrativa. Então, esse acordo, ele seria mais vantajoso para a DraftKings do que para a Flutter. E aí a Flutter deixou ainda ser sobre a receita, né? O que é bem ruim para essas empresas, né? Mas, a nível de fosso, eu coloquei 2 pontos para ela, tá? O viés político. Eu acho que aqui nesse caso da Bet, eu não sei se influenciaria muito, mas empresas geralmente de consumo, eu gosto de dar uma olhada nisso, mas eu gosto de comentar com vocês para deixar o viés político da DraftKings, ele é majoritariamente democrata, com uma diferença bem grande aí mesmo para os democratas, tá? Então, finalizando aqui essa parte, aqui a gente não tem EBITDA nem EPS, então não tem taxas de crescimento, mas se a gente for ver a taxa de crescimento da receita, que é o que a gente está olhando agora no momento, é essa daqui, ó. No último ano foi 40%, nos últimos 3, 59%, nos últimos 5, 74%. Você vê que é uma taxa que está caindo. É normal porque a gente está tendo um aumento na taxa de juros, a economia do mercado americano está dando uma desaquecida, então
Isso aqui está acontecendo com quase todas as empresas dessa parte de trade de valor, são empresas de alto crescimento, elas estão continuando crescendo, mas ainda está dando uma caída boa. Mas 40% ela conseguir fazer nesse cenário é um resultado muito bom, tá, galera? Não é ruim, não. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte de análise, de valuation dela, né? Essa parte de valuation, galera, qual é o problema? Ela não tem lucro, como ela não tem EPS, é meio difícil da gente fazer um DCF dela, né? Então, eu vou descartar a questão do DCF. Esse aqui é o preço da DraftKings hoje, 39 doletas, né? E aqui eu coloquei o que o mercado, né? Porque eu tenho um site que eu acompanho que você consegue puxar ali a opinião dos analistas, né? Então, você tem os analistas, o que os analistas apontaram como o maior preço sugerido ali, geralmente, né? 77 dólares, que era a aposta dos caras que estavam mais otimistas com ela. Isso aí seria o quê? 93% de crescimento sobre o preço atual. Um baita de um crescimento. E a gente teria aí a média de 50 dólares, que seria já 27. Também é um crescimento legal, 27% para mim. Se isso aí acontecer realmente em um ano, pô, tá bem interessante. E aí a gente tem o cara mais pessimista, né? Ele estava apostando num 33 dólares o valor da ação, e aí daria 17. O que eu gosto de usar nesse caso de empresas que ela não tem lucro? Eu gosto de usar o Enterprise Value pela receita, né? O valor de mercado dela lá pela receita, né? O valor da cotação pela receita. Atualmente, ela está em 3,25, ok? Você vai ver que se comparar com o histórico dela, deixa eu subir um pouco aqui para mostrar melhor a tabela para vocês. Você vai ver que se comparar com o histórico dela, a contagem histórica aqui, tá até descontado. Era 5,6, estava um pouco mais cara, né? Agora deu uma caída. Mas se a gente for comparar com o resto da indústria, só que o problema é o seguinte, não dá para é uma análise um pouco difícil, porque a maioria do pessoal da indústria, eles já estão no lucro. Então aí você vai usar um DCF com eles, dependendo se tiver um lucro crescente e tal. Mas, enfim, só para a gente servir de baseamento pelo menos, a gente está vendo aí que eles estão com 2,25 na indústria, e ela está um pouco cara, se você for comparar os indicadores dela com outras empresas, ela está um pouco cara, sim, realmente. Então aqui, fizemos já o valuation, né? Vamos falar um pouquinho sobre os prós e os contras do case, né? E depois eu vou entrar aqui na parte aqui dos destaques aí do trimestre, né? Ó, setor em forte crescimento, é um setor que está aí, entregando 40% no momento econômico que a gente está. É um retorno bem interessante. É uma empresa de tecnologia e inovação, então é uma pegada maior, né? Você tem o mercado olhando mais para essas empresas, né? É o caso da Tesla lá, ela é uma empresa de carro de tecnologia, então ela tem um valuation mais alto por ela ser de tecnologia e atrai mais gente querendo comprar. Se o seu negócio é cotação, você quer comprar e vender mais caro na frente, é um ponto interessante por ela ser de tecnologia. É uma base de usuários crescente e enganjada, é uma base ali bem fidelizada, né? Os pontos negativos, que eu acho que são os maiores problemas aí, né? Regulação e legislação. Quais são os pontos negativos na regulação? A gente tem a questão que eu citei aqui do próprio Nova York, deles aumentarem a tributação, ou num cenário pior, até vir a cancelar, suspender as operações. Pode entrar um governo lá, um governador, mudar a política, o perfil dos estados, e eles começarem a migrar para um modelo onde, tipo, não queremos apostas aqui no nosso estado. Isso pode ser perigoso. A gente tem, por exemplo, a entrada de Nova Jersey, que começou a habilitar, né, os jogos. A gente vê um crescimento bem interessante da DraftKings lá e tal, tá trazendo ali, tá até acima, pelo que eles falaram nos balanços, tá até acima do que eles esperavam, mas é um risco, né, de amanhã no futuro ter esse problema. Então, é um risco que eu acho, como eu falei, é um pouco menor do que os outros dois ali de baixo, porque eu já falei que os cassinos já estão operando há tanto tempo, mas, enfim, é um risco que a gente precisa estar ciente. Concorrência intensa, né, e pouca barreira de substituição, isso aí bate um pouco lá com o fosso, né, que eu falei.
Mas, enfim, é mais ou menos aquilo, não vou me repetir aqui. E a dependência de regulação da liga e desempenho esportivo. Esse aqui é um ponto que eu queria, talvez, falar um pouquinho mais. Por quê? É o seguinte, galera. Quando você tem aqueles jogos de cassino, tranquilo, a casa sempre vence, né? É programado para isso, né? Então, você vai lá, você vai... se eu não me engano, acho que é 1/5 das apostas você vai ganhar, e aí, se não me engano, são 1/10 ou 1/5, uma coisa assim. E aí, se ele quiser atrair mais gente, talvez ele aumenta para 2/10, alguma coisa assim desse tipo. E aí eles vão... A casa sempre ganha. No cassino é mais tranquilo, é mais de boa. Mas nos jogos de esporte, a casa não tem muito controle. Elas conseguem fazer umas estatísticas lá e tal, mas acontece muita imprevisibilidade. E ele depende muito de fatores externos para que consiga manipular o resultado. Quando você está ali no cassino, elas conseguem mexer lá, obviamente, tipo, vamos reduzir um pouco a margem aqui agora essa semana, a semana que vem aumenta de novo e tal. E aí, quando você está numa liga, por exemplo, vamos pegar a NFL, por exemplo. A gente está numa liga, cara, é meio imprevisível o que vai acontecer, o resultado da partida, quem vai fazer... vamos pegar o futebol, que acho que fica mais fácil da galera entender, né? O futebol brasileiro lá, sei lá, quando que vai ser o escanteio, se o cara vai ter cartão vermelho, se o cara vai ter cartão amarelo. Isso é imprevisível, não dá para casa prever isso, né? Então, óbvio que estatisticamente ali, eles conseguem ter uma noção, né, para eles fazer a oddzinha lá e tal, para ver o que eles vão pagar e tal. Mas acontecem muitos problemas, igual, por exemplo, esse trimestre, cara. O maior problema esse trimestre foi até essa questão de... não vou entrar lá, porque senão eu vou acabar perdendo muito rumo aqui. Mas, enfim, foi até essa questão nesse trimestre, foi exatamente esse o problema. O que reduziu um pouco esse lucro aqui de cima que a gente estava esperando lá... Subir um pouco, peraí, aqui dá para sair. Esse lucro que a gente estava esperando aqui, que deu 0,12 aqui, que a gente estava esperando aqui, o que não aconteceu, esse lucro, foi por conta de resultados, e contribuiu, né, também, né, por conta de resultados da parte de esportes, né, que eles esperavam ganhar tanto e acabou que eles perderam mais dinheiro nas apostas, né. Então, o risco, cara, é o risco, não tem jeito, não tem como muita gente fugir. Mas essa dependência aí de regulamentação, e tem um outro fato aí também, que é o seguinte, é um risco também bem grande, né? Porque, por exemplo, você pega, se eu não me engano, acho que foi não sei se foi na Flutter ou se foi na DraftKings, porque eu li tanto balanço esses dias aí. Mas foi no balanço, se eu não me engano, acho que foi da DraftKings mesmo. Eles estavam comentando, né, sobre uma declaração do próprio, acho que foi o diretor lá da Liga de Beisebol lá, que o cara tava falando que, tipo assim, o emocionante no esporte é que ele é imprevisível. Isso que a gente tem que continuar mantendo, né? E aí meio que, se as casas de apostas, né, começarem a apertar a mão para, tipo, querer uma previsibilidade, vai acabar o gosto do esporte. Então, aí o cara vai acabar se desinteressando pelo esporte. Então, a liga ela tem que tomar muito cuidado com essas casas de aposta para não ficar, para tentar meio que manter um equilíbrio ali da coisa, né? E tem um outro fator que eu acho que vai ser negativo, e aí a gente tem que estar acompanhando, que eu acho que isso daí é um ponto que eu, estudando sobre esse mercado, eu acabei ficando assim, eu falei assim, pô, isso daí seria um baque grande. Por quê? Hoje, vamos pegar o exemplo do Brasileirão. O que o Brasileirão ganha com as operadoras de bet? Nada. Ele não ganha nada com as operadoras de bet. É a mesma coisa as ligas lá, NFL, essas paradas todas. Eles não ganham com... Por quê? A imagem tá sendo desgastada do lado de quem? Do lado dos clubes. Porque se tem alguma questão de manipulação ali, é o Campeonato Brasileiro que sai prejudicado, né? Tô dando um exemplo do brasileiro para começar a vocês entenderem, mas no caso lá da DraftKings vai ser uma NFL, vai ser uma NBA, etc e tal. Então, assim, a liga, ela não tá ganhando nada com essa operação da bet. Quando a liga começar a entender que, tipo assim, poxa, eu que tô sendo a maior prejudicada nessa relação com essas bets, e eu não tô levando nada, eu preciso de ganhar alguma coisa. E aí eles vão... O que já ventilaram, né,
se você for ler alguns portais sobre esse negócio de análise de bets, essas paradas, já ventilaram que essas ligas, né, estavam querendo que as bets usassem os dados fornecidos oficialmente pela própria liga. E aí seria uma forma deles cobrarem das bets, né? Então, por exemplo, hoje essas informações lá de quantos arremessos o cara fez de basquete, quantas cesta, etc e tal, isso daí acho que, se não me engano, é a própria casa ali, ou talvez ela deve comprar isso aí de alguma outra empresa que deve fazer esse serviço, mas não é oficial. E aí meio que, para ela utilizar essas informações, ela teria que comprar oficialmente da NBA. E isso daí traria uma receita a mais para as ligas, né? Porque as ligas, elas são bem mais independentes do que, por exemplo, um Brasileirão que fica debaixo lá de, se não me engano, acho que é CBF, né? Brasileirão, não sei, não entendo muito bem essa parte aí. Tô chutando como se fosse parecido lá. Mas, e aí meio que o Brasileirão fornecendo esses dados dos jogadores teria mais dinheiro, né? Conseguiria captar mais e reduziria, compensaria, né, esse desgaste de ter a imagem dele atrelada a um jogo esportivo e talvez, como o CEO da liga lá de beisebol falou, isso aí pode um dia acabar com o esporte, né? Se caminhar por uma pegada disso. E é complicado para a liga tentar, por exemplo, controlar, né? Porque também, tipo assim, se ela vai fornecer os números, ela tem que tentar fornecer uma questão de caramba, essa palavra eu sempre me agarro. Ideônico. Não vai sair. Tem que ser honesto, vamos colocar assim. Tem que ser honesto, né? Idoneidade. Aí veio. Tem que ter um pouco de idoneidade nas informações. E aí, o que acontece? É um risco para a liga, porque a liga não consegue controlar o juiz, saber... Imagina, você vai ter que controlar o juiz e saber se, às vezes, algum parente do juiz ou amigo do juiz tá fazendo alguma coisa ilegal. Igual a gente já teve vários casos aqui no Brasil de jogadores aí no Brasil que entrou para tomar um cartão vermelho de propósito, porque o primo do cara estava apostando. Então, assim, é um trabalho um pouco complicado para essas casas, né, de aposta, né, deles conseguirem acompanhar e checarem isso, né. Mas faz parte do game, né. E isso daí é um ponto negativo, é um contra muito forte que eu acho que vai vir uma pancada dessas ligas aí em cima dessas casas de bet e deve reduzir ou dificultar o crescimento dos lucros dessas casas. Aí o que vai acontecer com isso? Então, o que vai acontecer com isso? Quem vai perder no final dessa história é o seguinte, por exemplo, vamos dizer que o cara, sei lá, o cara pagava um a cada, não sei, é no cassino, né? Mas vamos dizer que, sei lá, a chance de ganho era, tipo assim, de cada 10, 3 dólares, ela voltava pra galera como odd vencedora, né? Como prêmio, né? E aí o que vai acontecer? Se aumenta o custo com tributação, que a gente já viu o estado de Nova York já apertando, e outros estados lá nos Estados Unidos estão querendo aumentar também a tributação, porque o estado dele quer comer mais dinheiro. Se aumentar a tributação, se aumentar essa questão das taxas da própria liga, quem que vai sofrer com isso é o apostador. Por quê? O apostador que, sei lá, botava 100 dólares e poderia tirar 30 ali de ganho, né? Você tirava 130, né? Se ele ganhasse. Agora ele vai tirar, o cara vai espremer, o cara vai jogar para 110, o cara vai jogar para 105. Ele vai espremer o ganho do apostador. E quando a casa começa a reduzir o ganho do apostador, aí, meu amigo, vai diminuir o número de pessoas interessadas em jogar, que o cara vai falar, não vale a pena o risco. Porque eu tô ganhando pouco, né, comparado com o que eu tô arriscando aqui. Na verdade, hoje já não vale a pena, né, mas o cara acha que vale, né. Mas, enfim, é uma pegada que vale a pena a gente refletir sobre isso, né. Vai acabar reduzindo ainda mais os ganhos nessas partes de esportes, né. Eu acho que hoje, se eu fosse apostar em alguma coisa, seria nos negócios de esporte. E cassino, eu já acho que, tipo assim, estatisticamente ali você cair na rodada da galera que vai ganhar. Só que o problema é que você ganha e você continua jogando ali, você vai perder. É natural que você vai perder. E aí, os de esporte, pelo menos, você ainda consegue, talvez, ainda fazer uma análise ali esportiva, ver. Tem essas variações, essas manipulações que pode acontecer, mas a vantagem está um pouco mais pro lado do apostador. Tanto é que eu falei que esse trimestre a própria DraftKings levou
uma bomba aí porque não foi muito bem nas apostas, né? A casa não saiu muito bem como deveria. Então, esse é um ponto negativo, né? E tem uma estratégia que elas podem estar tomando, que até a DraftKings mesmo está fazendo. Se eu não me engano, eu acho que ela chegou a falar aqui no release aqui, cara. Agora, rapaz, deixa eu tirar a minha caneta aqui. Se eu não me engano, acho que ela chegou a falar no release que ela vai... Não está falando no release. Mas, enfim, a DraftKings, ela está fazendo uma estratégia interessante. Por quê? Ela começou a colocar a transmissão dos jogos dentro do próprio app dela. E aí, meio que com ela comprando, né, esse direito de transmissão, por exemplo, da NFL, da NBA, dá uma receita, de certa forma, para casa, entendeu? É uma forma dela conseguir meio que balancear aquele jogo que eu falei, da casa tá só perdendo com essa imagem aí. E só para você ter uma ideia, se não me falha a memória, eu acho que eles gastaram 15 milhões numa única noite para fazer o anúncio, porque quem estava transmitindo a NFL era a Amazon, né? Acho que a Amazon transmitiu a final lá, eu acho, se não me falha a memória. Os caras pagaram 15 milhões para anunciar na bet, a DraftKings lá na bet da Amazon. 15 milhões numa noite, cara. É muita grana. Muita grana para uma noite ali de aposta. E agora eu não lembro se foi 15 ou 45. Eu sou meio ruim de número, galera. Mas depois eu coloco lá no post do blog lá essa informação direitinho lá para vocês. A gente vai fazer um post sobre esse tema, obviamente. Bate lá no blog que você vai encontrar esse post lá. Finalizamos aqui os prós e os contras, né? Vamos dar uma olhadinha só no balanço ali, né? Pra gente ver. Rapaz, eu cliquei errado aqui. Aí. Aqui, ó. Os destaques aqui do balanço, né? A gente tem a DraftKings reportou aumento significativo de receita com 39% ano a ano, arredondei para 40% ali na planilha, chegando a 1,95 bilhões, né? A empresa conseguiu diminuir os custos de aquisição de clientes em quase 20%, isso foi um ponto positivo, que eles falaram lá no balanço, e esse custo de aquisição ali foi provavelmente reduzindo com o marketing ali, né? Tem que apertar de um lado, o que indica uma maior eficiência no marketing e na retenção de usuários, contribuindo para uma melhoria nas margens de lucro, né? E a gente teve uma melhora mesmo aí, comparado no histórico, né? Desde quando ela começou até agora, deu uma melhorada. 2 pontos negativos que eu vi no balanço. Apesar do crescimento da receita, DraftKings reportou uma perda ajustada de EBITDA de 59 milhões de dólares, né? Ainda está no prejuízo operacional. Escrevi errado aqui, né? Mas vai ser mesmo. A DraftKings mencionou um início desafiador no quarto trimestre devido a resultados favoráveis aos clientes da NFL. O que eu falei aqui durante o vídeo aqui, né, que ela acabou levando uma bomba ali por conta no quarto trimestre das paradas da NFL. Então, acho que são esses pontos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar aqui de DraftKings. Aqui são os usuários, né? 9,3 milhões de usuários no terceiro trimestre. Eu coloquei 4 trimestres lá, mas o terceiro trimestre deles na verdade, eu tenho que atualizar lá. Eu coloquei 4, mas é terceiro. Aqui nada. Tem uma parada que eu queria mostrar. Isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é o número de usuários ativos ali no mês, né? 3,6 milhões. Isso aqui é o quanto que a galera gasta com bet, cara. É muita grana, bicho. 103 dólares, cara. Sei o quanto que dá 103 dólares. Era 114, mas deu uma diminuída. Isso aqui é um outro ponto que também as bets precisam de estar trabalhando isso em cima dos próprios usuários. De trabalhar com a conscientização, né? Porque se ela vai muito canibalizando ali o negócio, abre-se margem para que o governo meta o bedelho e acabe atrapalhando a operação. Então, elas meio que têm que trabalhar uma linha ali tipo assim, cara, esse cara tá perdendo um pouco a mão. Então, meio que elas têm que tentar achar um ponto de equilíbrio, uma maneira de organizar isso, entendeu? De ser um papai ali dos caras, porque é melhor ela controlando isso do que o Estado vir se interferir, porque criou um problema econômico numa região, etc e tal. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, cara, ó, 103 doletas em reais, cara, 596 reais que os caras gastam com bet, velho, médio, a receita de usuário, né? Se a gente for pegar antes, ó, 114
660, bicho. Cara, é muita grana que essa galera gasta com bet. O mercado está crescendo e eu quero ganhar dinheiro. Não é a primeira ação de aposta que eu tenho aqui na minha carteira. Eu esqueci de comentar isso aí. Eu tenho uma outra aqui, ó, que é essa daqui, ó. CME, Bolsa de Chicago, que trabalha com ativos de opções, futuro, commodity, dólar, essas paradas aí. Esses traders aí entre você apostar numa bet e apostar na Bolsa de Chicago, é só mais você apostar na Bolsa de Chicago, fazer uns traderzinhos, um day trader lá na Bolsa de Chicago, faz umas compras de contrato e venda de dólar, futuro, de commodity. A chance de você perder é menor do que na bet aí do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, quem está em primeiro aí nem sei mais. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia da receita da DraftKings. Olha, caiu 44% desde o seu topo lá em 2021. Pode ser que volte para lá, meu amigo. Eu acho que a taxa de juros não deve cair, porque a inflação subiu de novo. Mas se a taxa de juros cair, pode ser que essa coisa suba de novo. Mas abre oportunidade para a gente estar comprando mais ação aí, aproveitar essa taxa um pouco mais alta. E os BDC, rapaz, se a taxa subir, esses meninos aqui, ó, vão ficar felizes, esses garotinhos aqui, essa carteirazinha aqui minha, pública. Aí, ó, tô botando aqui para você que não conhece nada de bolsa, mas não entra no BDC agora não, deixa o BDC para depois, se eu tiver uns 2, 3 anos de bolsa, aí você compra uns BDC. Ó, comparando com a Flutter, olha só o crescimento de uma com a outra. Ó, moral da história, a Flutter teve 1.900 e pouco. É porque também a Flutter, ela é mais antiga, né? Tá pegando aqui, acho que deve estar puxando a Bolsa de Londres aqui, né? Porque a Flutter entrou esse ano aqui na Bolsa de Nova York. Ela é recente. Mas 306% aí da DraftKings. Mas você vê que a Flutter tá meio que deu uma lateralizada aqui, já boa já, né? Mas vamos ver. A minha aposta, eu confesso para você. Eu ia falar por que eu escolhi a DraftKings ao invés da Flutter, né? Eu fiquei o tempo inteiro analisando as duas e tal, e eu tava assim, cara, vou de Flutter. Vou comprar a Flutter. É uma empresa que já tá dando lucro, é uma empresa mais diversificada a nível global e tal. Pensei comigo, né? Só que, meu amigo, é uma empresa irlandesa, cara. Então, assim, os europeus, eles não sabem ganhar dinheiro, cara. Aí eu fiquei assim com aquilo na cabeça, cara. Os europeus, eles não têm esse tino pro dinheiro. E aí meio que eu fiquei entre os americanos ou os europeus. Que a DraftKings, ela é americana, né? Ela é de Boston, né? Cadê o nosso artigo aqui? Acho que fala de onde que é. Boston, Massachusetts. Isso aí é outro nome desgramado que eu não consigo falar nem porra, ai, cara. Putz, grão. Mas, aí eu fiquei assim, entre a Flutter, ela tem um case até mais redondo. Mas, cara, eu acho que o potencial de crescimento disso é mais no mercado americano. As ligas americanas são muito fortes. Então, eu acho que a DraftKings, por ela ser já americana, ela vai conseguir ter uma leitura melhor. A Flutter, cara, demorou muito para entrar no mercado americano. A Flutter entrou no mercado americano agora, cara, recente. E o mercado americano está sendo responsável pelo crescimento da Flutter. Se não fosse, acho que talvez o mercado americano lá, a Flutter não estaria no lucro. Que ela virou o lucro também, foi esse ano que ela virou o lucro. Então, pode ser que a DraftKings comece, porque a Flutter, o ano passado era prejuízo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Decisão é ruim quando você tem duas coisas ali que elas são parecidas, você tem que tomar a decisão. Mas eu acabei indo pela DraftKings e teve algumas vezes que eu tive que escolher entre A e B e fui pro A e deu certo, e às vezes me dei mal, vai acontecer, não sei, não tem como. Se eu tivesse bola de cristal, não tava aqui investindo aqui, pô. Tava já comprando Mega Sena lá e aí eu ia estar apostando mesmo, né? Mas, enfim, a gente tenta olhar os números, olhar os pontos positivos e negativos de cada uma. Eu fui analisando isso e DraftKings para mim é a que acabou que nos 45 segundos do tempo eu acabei optando, fui mais pela emoção, né, do negócio. Falei, eu vou confiar no mercado americano, na administração americana, porque já é uma administração que eu já tenho várias empresas lá e tal, e é mais fácil de analisar, porque está só num país ali, a principal operação é ali.
E eu acompanho muito notícias ali do mercado americano. Então, se tiver alguma isso aí também pesou bastante, porque se tiver alguma mudança ali de regulação, como eu leio notícia ali direto, eu vou estar sabendo, e aí eu já consigo me precaver antes. E, por exemplo, igual nesse trimestre agora mesmo da Flutter, eu não sei nem se tem aqui falando, cara. Nesse trimestre da Flutter, cara, ela teve um problema gigante aqui com a Austrália. Caiu, acho que 30% lá a receita deles na Austrália, cara. E, se não me engano, acho que foi problema de regulação lá e tal. Então, é muito país que ela opera. Por exemplo, aqui no próprio Brasil mesmo, tem alguma galera já discutindo já para suspender as bet e tal. E, pô, a Flutter tá pesada aqui também. Então, é muita variável ali, entendeu? Óbvio que a DraftKings, por tal, revendendo esse serviço para outros 13 países, 17 países também tem esse risco. Mas, vamos dizer assim, o core business dela é lá nos Estados Unidos. É mais fácil da gente entender, é mais fácil da gente compreender. Foi nisso que eu apostei. E é por isso que eu coloquei a DraftKings e não a Flutter na minha carteira. Eu gosto de deixar claro, coloco aqui as minhas limitações, de dúvidas. Às vezes você também está me ouvindo aí, às vezes você também está investindo, você fala assim, pô, será que aqueles caras lá que estão falando na internet, os caras não têm dúvida de escolher essa ação? Você sempre tem, cara, direto. O pior momento, a pior parte para mim é a primeira hora que eu falo assim, vou comprar uma ação nova. Eu gosto de analisar e tal, mas na hora que chega a hora de comprar ali, eu fico assim, cara, será que tô certo mesmo? Fico sempre me questionando, pô, sei, cara, tem esse erro aqui, tem aquele problema ali, será que é esse caminho mesmo? Eu sempre fico perguntando. Isso aí é normal, cara, do investidor, é coisa da cabeça, a gente tem que tomar cuidado para isso aí não tomar o controle da gente, óbvio, né? Tentar ser mais, olhar ali mesmo, ali, os pontos positivos e negativos, não se emocionar muito, mas, enfim, acaba que todo mundo é ser humano, né? O meu histórico é bom, eu tenho um bom track record de acertos aqui, no trade de valor, vários acertos. Também já tive muita bolada nas costas aqui, mas tá indo aí, galera. Tá indo. Nossa carteira de trade de valor tá amadurecendo mais. Eu vou fazer mais um aporte. Talvez eu termine o mês com mais do que 80 ações da DraftKings. Semana que vem vou mandar mais um dinheirinho lá para fora que sobrou. E é isso, galera. Fico com vocês por aqui. Agradeço a todos. E detalhe, acabou que eu esqueci de falar sobre um negócio. Semana que vem e a próxima não teremos vídeos, não estarei aqui, vou tirar um tempinho para ficar com a minha filha, eu faço isso de vez em quando, então vou ficar lá um tempinho com ela, curtir ela menina um pouco, e aí eu meio que só post escrito, não vou nem levar microfone, não levo mais nada, antigamente levava até máscara, agora não precisa mais de máscara, mas também eu tento focar ali o tempo todo com ela, às vezes quando ela vai dormir e tal, eu paro, escrevo uma coisinha lá no blog, mas vou diminuir um pouco o fluxo aí. Dezembro a gente volta com força total. Ficamos por aqui, agradeço a todos. Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não está inscrito e entra lá no nosso blog viverdividendos.org. Não precisa de dar like no vídeo, veja o que eu falei lá na vinheta embaixo. Top, um abraço, ajuda, manda a gente pro WhatsApp e até a próxima. Rapaz, esqueci de falar, dei tchau para vocês, mas esqueci de falar. O que vocês acharam dessa paginazinha aí? Gostaram? Acho que vale a pena continuar com essa pegada aí de trazer tudo numa única página? Comenta aí, não faz uns comentários aí, fala se você curtiu ou não. Fala, não, eu prefiro você manter lá no ROIC mesmo, lá, trazendo lá. Eu nem sempre vou estar fazendo por aqui, porque eu tenho que parar para puxar as informações do ROIC e jogar para cá, né? Mas, enfim, se vocês acharem interessante, comenta aí que vai me ajudar a tomar aí, se a gente vai continuar nessa pegada aqui mesmo ou não. Beleza? Agora é tchau mesmo, valeu.